Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora para mais um episódio do Conversa. E esse aqui, ó, ele estava prometido há muito tempo. Finalmente a gente conseguiu desencantar, porque no episódio de hoje a gente tem nada mais, nada menos que Gustavo Caetano e Pedro Feliz da Samba. O Gustavo que é CEO e o Pedro CMO da Samba. E além disso, o Gustavo é muito próximo a gente aqui, conselheiro da Racun, tá com a gente desde o início, ajudou a gente em momentos cruciais aí, desde a concepção da ideia até chegar até aqui. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder bater esse papo. Galera, obrigado e bem-vindos aí. Valeu, meu querido André Palles. Que honra estar com você aqui hoje. Você sabe o carinho que eu tenho por você, pela Racun, ver esse bebezinho nascer lá atrás, né, e virar o que virou, líder no mercado e agora parte de um grupo multinacional, é super legal. E eu estou honrado de poder fazer esse bate-papo com você aqui, porque além de contar coisas da minha vida também, eu quero sempre aprender com você, viu? Você é uma inspiração, então vai ser muito legal. Feliz, seja bem-vindo aí também. Boa, obrigado pelo convite aí, Pales. A gente sabe que você sabe que a gente tem um carinho enorme por vocês, né? A gente está junto nessa batalha e pô, vai ser super bacana a gente poder bater um papo aqui, contar um pouquinho de história, de aprendizados durante essa trajetória aí minha e do Gusto de mais de 13 anos juntos. Então, me sinto super honrado também, né? Como o Gustavo falou, de contar um pouquinho aqui também, mas de aprender com vocês. Vamos que vamos. Maravilha. Então vamos lá, para a gente esquentar os motores aí, seria legal se vocês pudessem fazer uma breve introdução cada um sobre a trajetória de vocês até aqui. Gustavão, você começa aí, por favor? Claro, claro. Então, eu sou nascido em Araguari, né, André? Você que no alto board aí da Racun está cercado de araguarinos. Você também que é da nossa região, né, ali no Triângulo Mineiro. Então, estamos em casa. Eu nasci numa família tradicional, acabei, né, indo para um caminho diferente da maioria dos meus familiares, né, que a maior parte foi para o lado da medicina. Meu pai é médico, meu irmão é médico, meu cunhado, minha cunhada, todo mundo, né, muitos primos médicos, e eu decidi seguir o caminho de ir para a publicidade. Fui estudar no Rio de Janeiro, saí de Herigueri para ir para o Rio, fui para a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing no Rio de Janeiro. Na época, né, eu lembro de ver o Guia do Estudante, era uma das melhores faculdades de marketing aqui no Brasil, e entrei pouco tempo depois na empresa júnior da faculdade e fui trabalhar na Unimed Rio, que estava começando ali um trabalho interessante de virada no negócio, de branding. E eu lembro, André, que eles patrocinavam o Fluminense, o Maracanã e o Carnaval. Então todo mundo do marketing queria ir lá para a Unimed e eu consegui uma vaga de estágio. Por um acaso, meu pai era diretor da Unimed Brasil, então não sei se ele me ajudou, mas eu acabei entrando lá na Unimed, passei um ano como estagiário e a ideia da Samba Tech surgiu lá dentro. Quando eu comprei com o dinheiro que eu ganhei no meu salário, em 2004, eu comprei meu primeiro celular. E era um celular de telinha colorida, um Nokia de tela colorida, aquela telinha quadradinha, pequenininha. E eu tentei Sim. baixar joguinhos para celular e não tinha nenhum jogo para vender. E eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade de negócio. E fui atrás desse sonho, que na verdade eu não tinha o sonho de empreender. O meu sonho era ser diretor de marketing de uma grande empresa. Então, meu sonho mesmo era ser diretor de marketing da Coca-Cola. E né, nesse momento em que eu compro o celular, eu descobri então que eu queria resolver um problema. Não sabia o que era empreender, não existia ainda na época essa moda de startups, né? Eu não tinha o glamour do empreendedorismo também. E aí eu começo a minha carreira como empreendedor. Então nunca tive uma carteira assinada, né? Só tive lá a minha experiência como estagiário antes de montar meu negócio. Legal demais. E você, Boa. feliz? Minha história não é tão bacana como essa do Gustavo, né? Que passa aí por vários momentos aí também. Mas ela começa, na verdade, na faculdade, né? Na verdade, antes de entrar na faculdade, eu fiquei aí, né, igual todo moleque indeciso entre publicidade e filosofia, né? Olha que doideira. Mas acabei optando por publicidade. E aí, na faculdade, né, eu cansado, né, de chegar em casa, né, depois de ter jogado bola durante a manhã inteira, dormir assistindo Globo Esporte, acordar para assistir video show, eu decidi correr atrás de estágio. Eu estava falando que isso aí era legal, começar a trabalhar, ganhar um dinheirinho.
E aí foi muito bacana porque eu visitei várias agências, igual todo moleque que faz publicidade, você, né, o caminho mais natural é você trabalhar com criação, planejamento, até atendimento dentro de, dentro de agências, e aqui em Belo Horizonte tinha algumas bem famosas. E aí comecei a rodar em algumas, e aí foi muito legal, Thales, porque eu tive a certeza de que não era aquilo que eu queria. Não queria mexer com criação, não era a minha. Né? Na época eu não sabia que o que eu gostava mesmo, que era trabalhar com mercado, com pessoas, né? Chamava marketing. Mas aí, na época, um grande amigo, que a gente tem uma relação muito próxima até hoje, amigo pessoal, a gente formou junto no colégio, o Pedro Martini, o Pedro Aquinha, até mandar um abraço para ele aqui. Ele falou, cara, você tá procurando estágio? Eu falei, tô. Então, aqui tem uma empresa que eu trabalho que a gente mexe com joguinhos para celular. Eu falei, uai, joguinhos eu gosto. Aí estágio, paga um mingau aí? Eu falei, paga. Então com quanto que eu começo? Né, e aí eu dei uma sorte danada que eu era alfabetizado, tinha todos os dentes, e o Gustavo me chamou para trabalhar com ele. E a gente está nessa jornada até hoje. Né? Então, construí minha carreira toda na samba, comecei como estagiário, aí há 13 anos e meio atrás, né, eu sou diretor de marketing, liderando um time também brilhante, e junto, né, com o Gustavo, construindo essa história, passando por vários momentos, várias encruzilhadas, mas também, né, muita alegria de ter construído uma empresa sólida, também querida, e ter vivido, né, todas essas transformações que a gente teve no marketing também, né, sempre se reinventando. Alguma coisa a Samba tá fazendo de certo, né? Porque para alguém escolher ficar 13 anos na mesma empresa, cara, hoje em dia, um jovem, né? Isso é tão atípico. Dá um orgulho, né, Gustavo? Ô, André, e aí uma vez ele me perguntou, e aí, como é que foi meu processo seletivo? Você lembra e tal? Eu falei, cara, a gente nem leu. Tipo assim, não tá precisando tanto. Qualquer um que quisesse entrava ali, e aí nós acabamos, gostamos desse menino, entra aí e tal, foi bem indicado. E nem lembro a prova que ele fez, o que ele Na fez, como época é que ele foi a entrevista. felizão, né? Os caras me selecionaram mesmo. Cara, e a gente tem um processo interno na Samba que chama onboarding, né? Desculpa, chama check-in, que é o processo de onboarding, né? E eu sou a pessoa que fala sobre a história da samba, sobre cultura, falo sobre o marketing, e eu falo muito sobre isso, que agora a gente tem um processo bem estruturado, né? A gente tem uma assertividade muito grande, mas que na época foi isso mesmo. Eu dei sorte, passei na rua assim querendo, me chamaram e deu super certo. Sorte no início e depois competência pra caramba, porque pra ficar aí, crescer, desenvolver, não é à toa, com certeza. Gustavão, para quem não sabe, né, comentei até aqui um pouco da nossa história, eu sempre falo, né, gosto muito de lembrar do dia que eu, você e o Túlio saímos lá para jantar, a gente estava querendo sair do Google para poder fazer alguma coisa, e você começou a contar histórias de empreendedores pra gente e tal, falou, daqui a pouco vocês estão com uma empresa aí com uns 20, 30 funcionários, qualquer coisa, vocês até vendem essa empresa um dia por uns 2 milhões e tal. E eu lembro de eu pensando, esse cara tá completamente louco, né? Sem chance nenhuma disso acontecer. E aí a gente foi comprando a ideia, se apresentou a gente pro Manuel e montamos a Raccoon e chegamos até aqui. Eu sei que você faz parte de várias outras empresas, tanto como investidor anjo, quanto como conselheiro. Então, ou você investe o seu tempo ou você investe o seu dinheiro, né? Como é que é o seu processo aí para escolher as empresas que você quer ficar próximo e participar? Bom, André, lembro muito, viu, daquele começo lá. E é legal, cara, assim, porque ainda não era tão comum, né, esse mundo de startup, tech company e tal. Então, vocês vinham de um mundo sólido, que era o Google, né, estavam dentro de um gigante, uma tech company gigante, e queriam montar ali um negócio, né, assim, cara, queremos sair porque a gente acha que tem oportunidade para montar um negócio melhor do que a gente está vendo aí no mercado, né? Vocês estavam trabalhando com várias agências, viam que existia um déficit ali no mercado que davam para suprir. Eu lembro muito dessas frases assim de vocês, de cara, dá para fazer melhor, não é possível, tem muita coisa ruim aí, cara. E rapidamente a Raccoon, né? Vocês bateram aí o grupo, mais de 1.000 funcionários. Né, pensar que isso saiu da cabeça de dois caras que queriam só fazer um negócio melhor do que tinha, né? Não é aquele negócio de, vamos inventar um negócio que não existe, cara. Isso para mim é um dos maiores aprendizados. Assim, vocês foram super focados e sempre o sonho era operar bem, entregar bem. Não era criar algo que, né, assim, aquele negócio sensacional, inventar um negócio. Então, eu Ô, busco Gustavo, e muito isso. até, e até sobre isso, na época que a gente estava saindo, muita gente falava, não, mas esse mercado é completamente saturado, qual que é a chance, quantas agências existem e tal. E aí você vê que isso não é suficiente para você dissuadir de uma ideia, né? Não é porque o mercado é saturado ou não. Tem sempre
formas melhores de fazer o que já estão fazendo. Não precisa ser uma startup revolucionária para ter sucesso, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Não, e aí vem o ponto, né? Assim, hoje eu estou no conselho de grandes empresas, então eu acabei de sair, né, depois de quase 4 anos, do conselho consultivo da ArcelorMittal, maior empresa de aço do mundo. Estou no conselho consultivo da CIA. Estou agora, acabei de assinar lá com a Baterias Moura, para entrar no conselho consultivo também, que é uma empresa super tradicional e tal. Clientes Nesse Raccoon. tipo de cliente Raccoon, CIA, É. cliente Raccoon, a ArcelorMittal, não Moura. sei se eles vendem Moura. Moura, então, aí, ó. É. Então, e olha que legal, assim, o que que eu busco nesse caso? Eu busco um aprendizado mútuo, assim, porque eu acho que as grandes empresas têm muito que ensinar para a gente sobre governança, sobre, né, vendas, sobre time, né? Você acaba lidando com um time muito sênior na CIA, o time, você que tem contato lá sempre com o time sênior da CIA, um time de alto nível, né? A Mari lá, o Fernando que toca o e-commerce, o próprio Paulo, que é o CEO. Então é um aprendizado gigantesco, assim. E eu tenho essa vontade de aprender o tempo inteiro. Então é isso que me faz ir para esses conceitos, porque eu consigo trazer uma visão diferente, mas que eu também consigo aprender muito. E no lado das startups, né? Como a Raccoon, eu também tenho participação hoje na Tribe. A Tribe é uma escola de programação, está crescendo super rápido, aposta no mercado que é o mercado do futuro, do presente hoje, né, que é o mercado de formação de mão de obra para esse mundo digital, que tem um apagão. Entrei há pouco tempo na Meet Hub, que é uma empresa de fazer meets, né, especialistas e quem quer falar com especialistas. Então, você, por exemplo, né, alguém quer conversar com o CMO do McDonald's, o João Branco. O João Branco está lá, você vai lá, marca o horário, já paga e faz a mentoria com ele. O próprio Luciano, muito amigo seu, que é o diretor de vendas do Facebook, né? Então ele está lá também. A Bia, agora, que é a diretora de marketing do Instagram, do Facebook e WhatsApp, Uhum. está lá também como uma mentora. Então a gente conseguiu reunir, de um lado, gente do mais alto nível, a Daphna, que é a diretora global da Nike, e gente do outro lado que quer conversar por 1 hora. Às vezes, bater um papo por 1 hora com você, André, e pegar um pouco da sua experiência, pode ser um guia gigante na vida da pessoa, que às vezes um MBA de 1 ano não vai trazer o que ela Sim. precisa ali. Então, esse é um projeto super legal. Eu investi agora numa empresa de logística no Nordeste. E aí, o que que eu tenho buscado, né? Eu busco sempre, primeiro, olhar para empreendedores, cara. Então, assim, quando você e o Túlio me chamaram lá atrás para, né, ajudar de alguma maneira ali, aquele projeto estava nascendo, para mim eu estava olhando para vocês, porque eu não entendo nada da indústria de vocês, não era, né, e vocês não me chamaram também porque eu era especialista em agência ou em marketing digital, não sou esse cara, mas eu achei que putz, existia ali uma visão, né, dos dois fundadores de fazer um negócio e com aquela vontade de fazer, e é isso que me atrai muito. Então eu tenho buscado, né, olhar para investimentos, para as pessoas. Estou na Alugator também, que é a empresa de aluguel de device, mas muito mais com o olhar de olhar quem são as pessoas primeiro, quem é o time. É o time de uma pessoa, de duas pessoas, não tem problema. Quem são essas pessoas? Têm vontade, querem fazer, querem transformar algum mercado, querem revolucionar alguma coisa, quer fazer melhor alguma coisa que já existe. Então, essa é a primeira coisa. E segunda coisa, qual o tamanho do mercado? Então, esse é um negócio importante. Sabe que uma vez, André, o Edson Bueno é o fundador da Amil, né? Ele já Uhum. faleceu, hoje a mulher dele é minha amiga também, a doutora Dulce. Eu jantando com eles uma vez, e ele me falou assim, Gustavo, você é um tubarão. Eu falei, obrigado, Edson, né? Obrigadão e tal. Pô, fiquei feliz. Não, mas você é um tubarão nadando numa lagoa. E tubarão nadando em lagoa morre afogado. Então vai buscar um mercado maior, cara, porque esse mercado, na época, a gente estava focado só em emissoras de televisão. Foi esse mercado aí, você não vai virar uma empresa grande, não, cara. Você tem que virar um negócio muito maior. Agora, para isso, você tem que olhar para o mercado maior. E aí eu lembro muito de conversar com o Sérgio Fúrio lá da Acreditas, que já foi cliente Raccoon também, Uhum. e é uma empresa de rápido crescimento também. Ele falou, Gustavo, sabe que a gente não tem nem 1% do nosso mercado, mas nós somos uma empresa grande. Por quê? Porque é um mercado de trilhões, mercado de trilhão lá, se você pega 0,7%, você fica grande. Né? Então, essa é uma outra coisa que eu olho também. Assim, você está no mercado que vale a pena brigar por alguma coisa, porque às vezes você está no mercado que, se você ficar muito grande, você não você é nada, você é pequeno ainda. Né? Que E era aí o você nosso já caso tem lá, a gente o, focado.
Não, você vai falar que você tem o desafio empreendedor, que é a probabilidade muito maior de você falhar, e aí vai que você consegue ter sucesso, só que aí você tem sucesso num ambiente pequeno e aí você tá ferrado, né? É isso. Aconteceu isso com a Samba. A gente tinha 80% do mercado de mídia. Mas quem era o mercado de mídia no Brasil? Eram quatro empresas que dominavam a mídia no Brasil. Né? Uhum. Depois nós fomos para o mercado de educação, que também está na mão de cinco, educação de curso superior. Tá na mão de cinco empresas. Nós tínhamos quatro das cinco. E agora, né, há uns 2 anos, a gente começou a entrar com mais força no mercado corporativo. Então isso, André, é importantíssimo, né? É o que você trouxe. Porque, assim, a gente imagina que tudo vai dar certo e a gente sabe como empreendedor que a maior parte das coisas não dá certo. Sim. Então você tem que pensar, cara, eu tô em alguma coisa que mesmo, né, assim, se eu ganhar 0,1% de market share, vale a pena, né? E aí sim eu vou colocar minhas energias, aí eu acho que você está no caminho certo. Mas mais importante do que isso é a gente. E última coisa que eu olho é produto. Então a última coisa que eu vou olhar é assim, o que você tem? Né, na Raccoon, por exemplo, você não tinha nada. Você tinha uma ideia, cara, a gente acha que é isso aqui. E aí, mas vocês validam? Não, a gente tem uma hipótese, mas aí é o ponto. Os founders são legais, são bons, alto nível, querem fazer. Tem um mercado que é grande, que é gigante. O produto não interessa, entendeu? O produto vocês criam. Tanto que a Raccoon também nasceu com uma coisa, hoje tem um portfólio de produtos muito maior do que nasceu lá atrás. Porque isso é natural. E às vezes a gente fica olhando, né? Assim, mas o cara mostrou aqui, mas a app não é legal. Cara, não interessa se ela não é legal nesse primeiro momento. Os caras são bons, os caras dão conta. Porque cara bom consegue dar a volta por cima, fazer outra coisa, melhorar. Não está vendendo isso aqui, como é que eu desvio, faço outra coisa para tentar vender? Né? Esse é o empreendedor, que tem resiliência também. E é isso muito que eu enxerguei, né, lá em vocês atrás e em outros agora que eu tô próximo também. É engraçado porque são incontáveis, né, os casos das empresas que fizeram algum tipo de mudança significativa de rota e depois tiveram muito sucesso. Quando você estava falando, eu lembrei da Gympass, né, que tinha inicialmente o modelo B2C e aí acho que, não sei se foi a Nike que deu um toque neles, falou, cara, vai para o B2B e aí transformou completamente. Então, se alguém tivesse com esse olhar, né, deixa eu olhar para o produto, porque normalmente é invertido, né, produto, mercado e aí empreendedores. Teria perdido uma super oportunidade, porque os caras são bons pra caramba, mas não tava com um produto redondo. Mas por serem bons, acertaram a mão e seguiram no caminho certo, né? E os Manuel caras Lemos tiveram que se fala isso muito. reinventar também, né? Assim, porque agora na pandemia também, fecha a academia, os caras rapidamente deram a volta por cima e foram pro online. Né? Não era um negócio de, não, ficar chorando lá no canto e tal. Porque os empreendedores estão lá, cara, querem fazer o negócio acontecer. Né? Boa. Feliz, conta pra gente um pouco aqui, como é que tá o momento de vocês desde que a pandemia começou? Porque assim, tiveram negócios que sofreram muito, outros negócios que foram muito favorecidos e de forma geral, todos foram afetados de alguma forma. Ninguém, praticamente ninguém continuou fazendo o que fazia antes, né? O que que é o caso da Samba Tech e como é que impactou vocês? Sem dúvidas, né? E você falou, você trouxe aí muito bem, Pales. A educação, a Samba Medtech, né? Uma empresa de tecnologia para educação. Então a gente está muito bem posicionada nesse mercado. Quando a gente fala, né, de educação, eles sem dúvida foram os segmentos mais afetados com a pandemia. Desde o início, né, do isolamento social, lá no começo da pandemia, 1,5 bilhão de estudantes foram impactados pelas escolas, universidades, né, até os próprios cursos que fecharam, e isso suspendeu por completo, durante muito tempo, as atividades. E o que a gente viu? Né? Aqui no Brasil, né, mais de 50 milhões também lá no início da pandemia, de alunos e professores tiveram algum tipo de impacto. Né? E aí, estudar pela internet, se tornou uma premissa para todo mundo. Então, todo mundo teve que se adaptar a esse cenário. E isso acabou catalisando um crescimento do EAD que já vinha em franca ascensão. Então, só para trazer uns dados aqui para a nossa audiência, para ilustrar também esse crescimento, hoje no Brasil, 1 em cada 5 alunos matriculados em cursos universitários está no ensino à distância. Ano retrasado, pela primeira vez, teve mais vagas de ensino superior à distância do que no presencial. E os dados estavam mostrando de que o EAD ia ser maior do que o presencial em 2023. Né? Então, tudo isso acabou, já vinha acontecendo no mercado. Né? E com o isolamento, com a necessidade desse ensino, dessa educação continuar à distância, né? Sem dúvidas, as empresas que, né, souberam
trabalhar muito bem dessa forma, conseguiram contribuir para que a educação não pudesse parar. E a gente sabe que a educação transforma. E aqui na Samba a gente se sente super orgulhoso, né, de ter conseguido contribuir nesse sentido, porque o nosso propósito, Pares, é levar o conhecimento, ajudar a levar o conhecimento a todos os cantos do país. E a gente, né, agora em abril, teve acesso aos nossos relatórios de que a gente está atingindo mais de 20 milhões de alunos, alunos e funcionários, que a gente trabalha também com educação corporativa, no país. Então nós estamos falando aí, né, de uma Muito gama legal, hein? bem relevante de pessoas que estão tendo contato com algum tipo de conteúdo educacional distribuído pela nossa tecnologia e pelos nossos clientes. E Ô, desde... Thales, só para você ter uma ideia, em cima desse dado aí que o Pedro trouxe, há 2 anos a gente tinha 3 milhões de alunos estudando aí em cima de plataforma Samba. Hoje são 20 Dois milhões de anos? alunos. Caramba! 2 anos eram 3 milhões de alunos e a gente achava que era muito. Hoje já são 20 milhões de alunos e no mês, assim, mês a mês a gente tem visto um crescimento grande aí. Aquele gráfico que ficou famoso aí do crescimento do e-commerce, né, que em, sei lá, 16 semanas cresceu o que demoraria 5 anos, pelo visto no mercado de EAD teve um comportamento parecido também, né? Foi isso mesmo. Justamente por isso, né? A premissa foi estudar de casa, à distância, né? Porque estava todo mundo tendo que seguir as regras, né, de isolamento social. E a gente, Pales na Samba, né, logo que foi decretado o isolamento, logo que realmente se confirmou a pandemia, a gente teve que se adaptar também, mas mais importante, a gente entendendo que era parte do ecossistema, a gente resolveu ajudar. Então lá na época também a gente gravou um vídeo com o Gustavo, comunicando para o mercado de que a gente doaria a nossa tecnologia para órgãos públicos e instituições, né, do governo, e a gente firmou uma parceria com a Secretaria do Estado aqui de Minas, e quase 2 milhões de alunos foram impactados, né, através da nossa tecnologia, que foi inteiramente doada. Então a gente também, né, entendendo que a gente faz parte desse mercado e muito na linha do nosso propósito, de ajudar a levar o conhecimento a todos os cantos do país, a gente foi atrás disso. E do nosso lado também, né, de business, a gente teve que se adaptar rápido. A demanda aqui ela cresceu 2 vezes. A demanda dos nossos clientes também cresceu 3, 4 vezes. Novos features tiveram que ser lançados. A gente acabou lançando também uma nova tecnologia de videoconferência, né? Tudo isso para poder se adequar à necessidade específica do mercado, muito na linha do que o Gustavo falou, né? A gente olha muito para o mercado. Quais são as tendências? Como é que a gente pode resolver isso de uma maneira mais simples e utilizando tecnologia, que é o nosso core business. E como que mudou a sua estratégia de captação de novos clientes ou de crescimento dentro da base atual, no momento que você está com explosão de demanda e tal? Como é que você conseguiu coordenar isso tudo nesse período? Boa. A parte de demanda, ela acabou crescendo muito do lado externo. Então a gente viu, de repente, o nosso site dobrando de tamanho. A gente viu, né, os nossos canais, né, telefone, chat, tudo bombando, então a gente teve que montar uma força aqui de contingência para não deixar ninguém sem atendimento. Então isso foi, né, um caminho que a gente teve que montar e do outro lado também, entendendo que existiam as demandas, agir rapidamente para poder entregar algo que seria valor para esse mercado. Do lado dos clientes vai estar muito próximo, viu, Pares? Porque tem muita insegurança. Agora já tem um ano, a gente já está um pouco mais acostumado. É até triste falar isso, né? Mas, querendo ou não, a gente já sabe um pouco como é que a banda toca. Lá atrás era tudo muito novo. Muitos clientes de varejo também, né? Falou, pô, como é que vai ser lojas fechadas? Então a gente entendeu, sentou com os clientes, teve essa proximidade muito constante para saber melhores modelos, para que a gente pudesse adequar também em alguns momentos até o contrato, para garantir que os clientes pudessem, né, continuar tendo acesso à nossa tecnologia e garantindo, né, a entrega de valor, ou no caso internamente, ou em alguns casos externamente, para os clientes dos clientes deles, para que a gente pudesse aí suportá-los nesse momento difícil. E a gente conversando aqui, a gente já falou essa palavra algumas vezes, é praticamente impossível eu fazer qualquer papo aqui no Rá Conversa e não falar sobre isso. E eu tinha ouvido o Gustavo falar isso, assim, incontáveis vezes, nas vezes que a gente encontrou para almoçar ou então numa palestra, né? Então é um tema muito, assim, já era algo que estava crescendo e hoje em dia é uma explosão que é o tema da transformação digital. E nessa, a Samba lançou aí, né, uma marca barra empresa nova, chamada Samba Digital. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que foi esse processo de surgimento dessa nova marca e quais são os diferenciais e como é que vocês estão estruturando a estratégia da Samba Digital. Não, muito legal, André, porque esse foi uma demanda que a gente, né, ouvia já do mercado, assim, de transformar, ajudá-los a transformar o negócio, né? E já que a Samba tinha
várias coisas ali nativas que a gente poderia empacotar e levar para o mercado, como, por exemplo, a gente sempre trabalhou com um squad, né, sem essa lógica muito de departamento, a gente sempre trabalhou na nuvem, desde 2008 que a gente lançou nossa plataforma na nuvem. Então, a arquitetura toda das nossas tecnologias é toda já pensando nesse novo ambiente. A gente trabalha com muito dado, porque imagina, né, que a gente captura ali o que cada aluno está fazendo dentro da plataforma, que cada pessoa faz, onde o cara vai no vídeo, se ele larga no final, no meio e tal. A gente entrega um monte de relatório para as empresas de televisão e de educação. E aí, né, entendendo desse contexto, a gente achava que poderia levar uma solução completa para o mercado, mas sem perder o foco. Então, sem achar que, né, a Samba Tech, com esse propósito de EdTech, a gente poderia virar uma outra coisa. Então, nós criamos uma outra empresa chamada Samba Digital, focada em transformação digital. E essa empresa, ela tem basicamente dois grandes produtos, né? Um é um produto consultivo, porque a gente entende que existem grandes players de consultoria no mercado, uma Bain Company, McKinsey e tal, mas esse cara chega para você, te entrega uma solução, né, uma proposta de solução e vai embora. Né? No Uhum. final, ele te entrega um PowerPoint ali, legal, falando, você tem que fazer isso na sua empresa, aquilo e tal, e vai embora. E a gente achava, e eu estando dentro do conselho de grandes empresas também, vi que, primeiro, essa era uma demanda do board das empresas, a transformação digital passou a ser uma demanda do board de todo tipo de empresa, de Sim. indústria, de empresa de serviço, empresa financeira, todo mundo passou a ter que adotar o digital, né, como cultura e como metodologia, mas não sabiam como, porque vinha um desses players, mostrava, né, o caminho, mas ia lá e ia embora depois, né? E a gente começou então a levar tanto o caminho como a execução. Então, nós temos diversas empresas que vieram atrás da gente com um problema. A gente ajudou a resolver esse problema. No caso da Ambev, por exemplo, a gente ajudou a Ambev a resolver um problema específico de engajamento com seus clientes finais, não com o cliente B2B, mas o cliente B2C, e depois executamos o projeto. Né? Então, a gente tem essa parte de execução, onde a gente coloca ali pessoas de tecnologia para trabalhar junto com o time do cliente para desenvolver aquele projeto que foi pensado em E a conjunto. Samba Agora, o time é Digital, pensado. ela é completamente apartada da Samba Tech? Não, não. A gente utiliza várias estruturas né, como um centro compartilhado mesmo. Então, RH é compartilhado, marketing é compartilhado, vendas é compartilhado. Agora a gente está começando a especializar, porque a gente também teve uma explosão da demanda por transformação digital, que, né, também acredito muito por causa da pandemia, porque negócios que até então estavam em situações muito tranquilas, como o varejo, né, o Pedro trouxe aí, o varejo estava numa situação tranquila, de repente vira quase que mandatória a transformação, que é, ó, fecharam todas as suas lojas, se vira, vai vender de outro jeito. E o cara, não sei como, né? Você tinha vários players aí que não estavam ainda super digitalizados, e precisaram fazer isso muito rápido. Então a gente entrou muito rápido em varejo, nas seguradoras, em empresas, né, no ramo industrial, empresas às vezes de médio porte também, que nunca tinham sofrido nenhuma ameaça, passaram a ter que repensar seu negócio. Então foi interessante, viu, Pales? Porque aí sim a gente teve agora, né, nesse ano, a gente está começando a montar estruturas, por exemplo, já tem gente dentro do RH focado em contratação de desenvolvedores para a Samba Digital. Já tem gente dentro de vendas focado em vender especificamente a Samba Digital. E se um empresário aí, um executivo de uma grande empresa, quiser que um processo de transformação digital dê errado, o que que ele precisa fazer? Tipo, o que é que vocês viram aí na experiência de vocês? Olha, isso aqui, quando acontece desse jeito, a chance de não sair é muito grande. Eu acho, depois, Pedro, eu acho legal também se você tiver algum comentário, mas eu acho que um ponto interessante é que geralmente as pessoas confundem a transformação digital com a digitalização de alguns processos. Então, o cara compra uma ferramenta de ERP e acha que é digital, ou ele coloca o WhatsApp para vender e acha que agora ele é digital, e não é. Na verdade, assim, ele digitalizou um pedaço, algum processo que faz parte
da transformação digital como um todo, mas a transformação digital ela é muito maior, ela é muito mais ampla. Ela vai também, ela mexe muito, André, com o lado organizacional. Primeiro, com Uhum. a cultura organizacional, tem muito a mexida do poder dentro da organização. Porque nessa lógica de times multifuncionais, o time passa a ter mais poder do que só a diretoria, né? Só as lideranças. Então, lógico, você tem o direcionamento estratégico, né? A visão para onde você quer ir, mas o time tem muito mais liberdade na execução, no teste, na experimentação. E isso tem muito a ver com a mentalidade, com a cultura. Então, muitas empresas, o que a gente vê é que ela quer entrar no digital, mas ela não quer mudar a sua cultura para Uhum. aceitar o erro, aceitar a experimentação. Então, tem gente que pergunta para a gente aqui, e isso deve acontecer muito com vocês, sobre growth hacking, né? Poxa, mas Uhum. eu queria saber sobre growth hacking, o que vocês têm de metodologia de growth hacking? Fala, no final, growth hacking é uma mentalidade, é experimentar várias coisas pequenas e baratas e até num determinado momento você falar, não, agora eu acho que né, achei um caminho e aí eu coloco foco e dinheiro naquilo ali, aí eu vou investir. Mas tem gente que acha que é algo que você compra pronto de prateleira. Então isso que eu acho que a gente precisa desmistificar, que a transformação digital não é algo que está na prateleira. Não é porque você tem SAP que você é digital, né? Pô, tudo bem, você tem um processo no financeiro ou numa área de operações que é digital, mas não quer dizer necessariamente que a sua empresa tenha um mindset, a mentalidade digital. E é isso que a gente Uhum. atua muito também, em mudar essa lógica organizacional antes de ir para o lado do. Sempre que é assim, eu quero fazer um app, quero fazer um site, a primeira pergunta nossa é para quê? Qual problema você está resolvendo? Para quem você está resolvendo esse problema? Porque senão não faz sentido. Fazer app para quê? Para que alguém vai instalar um app novo? Né? A não ser que tenha um motivo, tem que ter uma razão muito clara do cliente instalar. E aí, o que a gente sempre pensa é, ou eu estou cortando algum atrito que existe na jornada do cliente, ou estou reduzindo algum atrito ou fricção que existe na jornada, ou estou ampliando alguma coisa que é boa na jornada e essa eu preciso ampliar, ou eu estou criando algo que não existe na jornada ainda e eu preciso criar. E aí o jeito de fazer isso ou é adicionando tecnologia nova ou processos novos. Senão você não consegue fazer nada que dê um impacto exponencial no seu negócio. Ah, Felipe, você isso, viu mais alguma coisa aí? vi sim. Não, isso que o Gustavo trouxe é muito realidade, né? Porque a gente gosta da resposta fácil. Ah, qual que é a ferramentinha, qual que é o hack que você implementou aí para transformar digitalmente sua empresa? Né? E o que o Gustavo falou é muito verdade, porque isso tem que estar enraizado na cultura da empresa. Inovação tem a ver com também tecnologia, sim, mas tem a ver com processo, tem a ver com pessoas. E aí nesse ponto que eu queria tocar, porque a gente fez, Pales, essa pergunta, a gente rodou uma pesquisa agora, tá quentinha também, né? A gente acabou de soltar também o material, perguntando né, para mais de 100 líderes de grandes empresas, né, 16% dos respondentes faturam acima de 1 bi, para você ter noção. 90% é de cargo gerencial. E a Só gente fazer uma perguntou quais são. ressalva aí, a pesquisa tá muito legal mesmo. Eu vi que saiu aqui, tá na home do Meio Mensagem, de um monte de portal. Pesquisa quentinha, galera. Vale a pena vocês darem uma conferida, viu? Exato, exato. É só entrar nas nossas redes lá que tem o link fácil para poder baixar esse relatório que está muito legal. E uma das perguntas, Pares, que a gente fez foi justamente essa: quais são os principais desafios na hora de implementar a transformação digital internamente? E junto né, com cultura, que o Gustavo falou, foi falta de colaboradores com habilidades necessárias para poder implementar. Então, olha que bacana, Uhum. nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de gente. Então tem a ver com tecnologia? Lógico, claro que tem a ver, mas tem a ver com pessoas. Como que essas pessoas, com as habilidades necessárias, casam né, com essa necessidade da empresa de se reinventar, de resolver problemas reais, de casar mais as soluções com o que o mercado está querendo, com o que os clientes estão demandando, para poder entregar essa inovação. Então, a É, gente sabe que existe um desafio muito grande né, em formar profissionais, né, é uma balança e uma equação que não fecha. A gente tem milhões, milhões de desempregados, mas também centenas, milhares de vagas disponíveis para pessoas que trabalham com tecnologia, programadores. E é um mercado, né, e é um conhecimento que ele se renova o tempo inteiro. Então, no marketing também, né, a gente sabe disso, a gente precisa se reinventar o tempo inteiro, procurando novas formas, novos canais, novas estratégias, mas em tecnologia mais ainda. Então, essa necessidade das empresas de estar capacitando esses funcionários e, através né, dessas pessoas, garantir que elas possam ter o meio de campo ali, a cultura, o ambiente,
para poder implementar e executar essa transformação digital, a gente vê como fundamental. E você citou aí que na pesquisa de vocês, vocês entrevistaram empresas que faturam mais de 1 bi, né? Tem 16% dessas empresas. Eu fico imaginando, né, a questão cultural, o impacto que não deve ser, porque uma coisa é você fazer uma transformação digital numa empresa pequena, que já é difícil pra caramba. Agora num transatlântico, né, numa empresa enorme, com pessoas há muito tempo no seu cargo, né? O ponto que o Gustavo comentou ali, você vai tirar poder de cargos específicos e distribuir. Os times vão ter mais autonomia. É muita gente que vai ficar desconfortável. Então, se você não tiver uma liderança muito comprada e com muita paciência, é praticamente impossível, né, você fazer uma transformação digital. O André, sabe outra coisa que eu tenho visto também? Eu li outro dia um livro, e até vou recomendar esse livro aqui hoje, e ele conta uma história da CIA, falando por que a CIA não descobriu o atentado do 11 de setembro antes dele acontecer. Por mais que tivesse várias coisas ali que mostravam que aquilo ali ia acontecer. E uma das coisas que o autor mostra é que a CIA, depois da Guerra Fria, ela escolheu, ela identificou quem era o agente perfeito dela. Tá? Assim, ó, nosso agente perfeito ele é formado em Ivy League americana, nas melhores universidades americanas, listou as universidades. Ele tem de 35 a 45 anos, ele é protestante, é branco e é homem. Esse é o cara ideal, o cara traz todo mundo que você puder desse perfil e eles trouxeram. E aí o que aconteceu? Né, quando houve, pouco antes do atentado de 11 de setembro, Osama Bin Laden, até então, é um cara desconhecido, assim, depois ganhou muito mais proporção, mas ele aparece numa caverna com AK-47, sentado de barba grande, roupa branca, falando que ia destruir o grande império, que ia colocar abaixo o grande império, que viria pelo céu, não sei o que e tal, e fez várias ameaças ali. E o que o autor passa, né, do lado da CIA, que a CIA olhou aquilo ali e falou assim, cara, que isso, esse cara é doido. Lunático. Um carinha desse com essa AK-47 aí, acha que vai destruir os Estados Unidos? Isso é completamente doido. Mas o que ele trouxe ali que eu acho que é interessante? Não existia dentro da CIA, não existia muçulmano. Não existia nenhum agente da CIA muçulmano. Menos de 1% da CIA falava árabe. E aí o que ele traz? Que se os muçulmanos, se alguém muçulmano da CIA tivesse visto aquilo ali, né, dentro da CIA, ele olharia e falaria assim, opa, esse cara está dando uma mensagem que é forte. Por quê? Porque ele está numa caverna que é onde Maomé pregava. Ele está vestido com as roupas de Maomé. E ele está falando coisas aqui que é coisas muito parecidas com o jeito que Maomé falava. Então o impacto disso vai ser muito forte. Né? E outras coisas que estavam acontecendo depois, relatório do FBI e tal, que a CIA olhava e não conseguia enxergar. Mas por quê? Porque todo mundo tem a mesma mentalidade. O que eu vejo dentro das empresas grandes? Muita gente que entende muito daquele negócio. Então, você vai dentro do varejo, todo mundo lá entende de varejo. Mas será que você não tem que ter gente que entende de conteúdo, por exemplo? É o que Magalu está fazendo. Né? Magalu comprou Jovem Net, comprou outra, né, outros players de conteúdo e tal. Por quê? Porque a diversidade de pensamento, não só a diversidade de gênero, de sexo, que isso é super importante também, mas diversidade cultural, de pensamento, de mundos. Eu lembro de vocês me contarem que tinha gente do Google que era formado em veterinária, em biologia, dentista. Então, isso, às vezes, dentro do nosso universo, a gente vai focando, não, só quero gente com esse perfil, que esse é o perfil bom para cá. E aí a chance de a gente transformar o negócio é muito pequena. Então, quando eu entrei lá no Conselho Consultivo da CIA, eu falei com o Paulo, que é o presidente, falei, Paulo, nós temos que trazer gente diferente para cá. Eles estavam atrás de um CIO. E eu indiquei o CIO do Banco BS2, um banco aqui de Belo Horizonte, que se transformou, era um banco tradicional, Banco Bom Sucesso, fez a transformação digital, virou um banco 100% digital. Vamos trazer o CIO, por quê? Porque esse cara vai falar um monte de coisa que ele não conhece. Se a gente trouxer alguém do varejo, ele vai falar muita coisa que a gente já sabe. É muito mais legal alguém trazer um mundo completamente diferente. Trouxemos um outro amigo meu que veio da Globo.com. Por quê? Porque é um cara de conteúdo. Esse cara veio, ele fez Big Brother lá, ele fez um monte de coisa digital da Globo. Poxa, será que esse cara não tem coisas que a gente não sabe? Então acho que é isso que as empresas precisam ter, essa capacidade também de se abrir para o novo. E de falar, poxa, eu sou indústria de aço. Como é que eu trago gente que não entende de aço?
E não adianta eu trazer só gente que entende de aço, porque todo mundo lá dentro entende. O cara tem uma área de P&D lá, Celom e tal, tem uma área de P&D com 1.500 pessoas aqui no Brasil que estão ali só focadas em inovação no aço. Mas será que eu preciso só inovar no aço ou eu devo trazer gente também que vem de ambientes completamente diferentes, de mundos diferentes? Então, acho que essa diversidade também, Pales, é muito importante no processo de transformação digital. E acho que para quem não tinha caído a ficha ainda da importância da diversidade, tá aí um discurso sensacional, assim, porque, né, se não for pelas causas sociais, do tipo, caramba, vamos construir empresas onde tem oportunidades iguais para todo mundo, que seja por um interesse egoísta de que se você não tiver diversidade, sua empresa tem uma chance muito maior de dar errado, né? E essa história aí eu não conhecia, não. Qual que é o nome do livro, Gustavo? Tá, o livro, ó, que eu até quero. Peraí, deixa eu falar de novo, que bateu. Ó, o livro que eu até vou indicar aqui para a audiência aqui hoje é A Diversidade de Pensamento Transformando Mentes. Chama-se Ideias Rebeldes, o poder de pensar diferente. O autor é o Matthew Syed. Ele foi Nossa. autor best-seller do jornal Sunday Times e colunista da Times. Esse cara, ele conta até uma outra história da Segunda Guerra Mundial, onde a Inglaterra consegue criar, né, o primeiro protótipo ali de computador e desvendar, eles conseguiram descriptar, decriptar, né, decriptar as informações alemãs que vinham todas encriptadas, porque eles trouxeram um cara que era campeão inglês de palavra cruzada, trouxeram um cara que era matemático, trouxeram um cara que era... Então trouxe gente de mundos completamente diferentes, puseram tudo numa sala, numa cidade pequenininha de Londres, e esses caras juntos acharam a chave para desvendar, né, toda a lógica de encriptação de mensagens da Alemanha. E que fez, né, foi uma das coisas importantes aí para fazer com que os aliados vencessem a Segunda Guerra Mundial. Então olha a importância da diversidade e recomendo muito, tem histórias muito legais nesse livro. Sensacional. E Feliz, não dá para a gente terminar o episódio sem falar um pouco sobre a parte comercial. Eu tava lembrando aqui, né? O Gustavo é uma máquina, né? Uma máquina de gerar lead. O cara conhece todo mundo. Se não conhece, ele tá a um WhatsApp da pessoa que você quer acessar. Perdi as contas de quantas vezes eu pedi uma ajuda pro Gustavo, me conectou com alguém. E eu brinquei também que o dia que saiu lá a notícia da nossa aquisição, ganhei mais seguidor no Instagram que 6 meses aí postando conteúdo. Então eu imagino que o Gustavo gera lead pra caramba pra vocês, mas obviamente uma empresa do porte de vocês que quer crescer num ritmo acelerado, não dá pra contar só com isso, né? Como é que, e no caso de vocês, que é mais complexo ainda, que é o B2B Enterprise, né? Mais demorado, ciclo, também tem um lifetime maior e tal. Como é que vocês pensam o projeto, o processo inteiro da estratégia aí de marketing barra comercial para alcançar as metas de vocês de crescimento? Maravilha, Thales. Primeiro, só fazendo um disclaimer aí, realmente é muito bom, enquanto marqueteiro, poder contar com a influência do Gustavo. Né? Abre muitas portas para a gente, né? Trabalha muito com conteúdo, então isso ajuda demais a tornar a empresa mais conhecida. Né? E eu falei isso hoje na nossa reunião aqui que a gente teve com todo mundo da empresa, que você vender para quem te conhece é muito melhor do que construir a imagem do zero. Então a gente sempre tenta trabalhar nesse sentido. Mas eu tenho uma teoria própria, Pales, que é fazer marketing não é complicado. É você comunicar a proposta de valor para a persona correta no canal mais adequado. Então, para isso, você tem que ter contato com o mercado, saber quem que é a sua persona, quem que é o seu ideal customer profile. Então, isso é a primeira coisa. Aonde que o nosso cliente comprador está. Porque a partir disso, a gente vai entendendo qual que é o canal e ali a gente vai comunicando a nossa unique selling proposition, a nossa proposta de valor, para casar com aquela dor, com aquele desafio, com aquilo que ele está precisando para aquele momento. Então a gente trabalha na Samba com todos os canais, a gente tem, né, a própria indicação de cliente, que é a venda para base, outbound, tem a indicação, né, dos diretores, o próprio Gustavo como um canal também que ajuda a gente a atrair receita e, obviamente, o marketing. Cada vez mais as áreas de marketing das empresas têm direcionado as suas ações para o growth, para o crescimento. É óbvio que aqui a gente cuida também de branding, posicionamento, lançamento de produto, assessoria de imprensa, mas está tudo ligado e orbitando uma estratégia de como que eu gero mais leads qualificados para que esses leads sejam convertidos. Não adianta nada eu gerar um caminhão de leads se eles não forem convertidos na ponta. Então hoje a meta de marketing, por exemplo, é uma meta compartilhada com vendas.
influenciar a receita da companhia. Então a gente trabalha aqui sim, Vales, com o inbound ainda. Sim, ainda é uma estratégia interessante, importante para a gente, para atrair potenciais clientes. E aí a gente precisa trabalhar muito com conteúdo, como o Gustavo falou, entregando valor, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que marketing de conteúdo é igual ao primeiro encontro. Se você só falar sobre você, não vai ter o segundo. Então você precisa entregar valor o tempo inteiro. Como que você agrega, casa ali, né, com a necessidade, com a dor do seu potencial cliente. E a gente tem trazido cada vez mais práticas de ABM, Account Based Marketing, que é uma metodologia muito mais de pesca com arpão do que com rede. É muito mais artesanal, customizado, personalizado. Então a gente vai adotando algumas estratégias que vão contribuindo para que a gente possa aproximar dos nossos decisores, né, e obviamente passa por um mapeamento de mercado, quem é aquelas empresas, aquelas pessoas e os seus influenciadores que a gente precisa atacar, e a gente vai atrás, né, customizando mesmo a nossa mensagem, as nossas ações, para que a gente possa, né, abrir a porta e depois, né, mostrar o nosso valor. É muito parecido com o que a gente faz aqui também e a gente tem investido muito nessas estratégias de ABM também com resultados fantásticos, assim. Acho que isso é uma tendência forte para B2B como a gente, né? E o pessoal do marketing, a gente vai ter que fazer uma segunda sessão aqui, porque a gente já estourou nosso tempo, não deu nem para falar nem um terço dos assuntos que a gente tinha para conversar. Já vou deixar o convite aqui para o Gustavo e para o Feliz para a gente fazer esse segundo papo aí, assim que a gente conseguir casar as agendas. Tô muito feliz de ter conseguido receber vocês aqui, um papo muito tranquilo, muito à vontade aí, entre amigos mesmo. Mas antes da gente fechar e encerrar, o Gustavo já fez uma recomendação, mas se você quiser, eu te dou aí a oportunidade de fazer mais uma, o Gustavão. E o Feliz também queria ouvir uma recomendação. Pode ser de livro, podcast ou qualquer outro conteúdo aí que vocês estão curtindo e que seria legal compartilhar com os ouvintes. Boa! Deixa eu fazer algumas indicações aqui, Pales, né? Um dos meus livros preferidos, que eu acho que todo mundo deveria ler, que é O Poder do Hábito, do Durkheim, que mostra muito como é que esses hábitos as manias são criadas, né? Os gatilhos, as recompensas, eu acho que é muito legal. Eu também queria aproveitar para indicar outro que chama Mitos da Liderança, foi até inclusive um presente do Gustavo, do Joe Owen, que ele, né, mostra ali algumas falácias, né, alguns termos e algumas coisas de liderança que a gente toma como verdade absoluta, mas que na verdade acabam sendo mitos. E ele traz a melhor descrição, na minha visão, do que é ser um líder, que é levar as pessoas para onde elas não iriam sozinhas. Né? Então eu gosto bastante, recomendo, uma leitura muito leve, né, são capítulos curtos ali, mas com um conteúdo super relevante. E já aproveitando também, tem também uma série no Netflix que chama The Playbook, que é num formato documentário, que mostra também alguns técnicos de sucesso, mostrando as suas regras, as suas metodologias para ter sucesso no esporte e na vida. Né? Então é muito legal, gosto muito de esportes coletivos e de mentalidade de esportistas, né? E agora trazendo uma visão de técnico, o que eles fizeram para se reinventar também e garantir a performance dos seus atletas. Então super legal, super recomendo. Maravilha, bom, obrigado. Se eu pudesse dar mais uma contribuição aí de livro também, viu, Pales? E para a audiência aí que está nos ouvindo, é um livro chamado The Alchemy of Growth, Alquimia do Crescimento. É um livro só tem em inglês. Ele é focado em empresas maiores, tá? Que estão nesse momento da reinvenção, e ele traz muito a lógica de pensar, né? 70% do nosso tempo a gente deve estar pensando no nosso core, né? Transform the core. Como é que eu pego e melhoro o que eu já faço hoje? Só que o problema, Pales, é que muitas empresas focam 100% do tempo no core. Quantas empresas você não conhece que está ali, os caras estão ali focados em entregar o hoje. Se perguntar como é que vai ser daqui um ano, ninguém sabe. Porque a operação está ali engolindo a estratégia, né? O futuro. Então, a gente tem que, lógico, se preocupar muito com o nosso core, mas ele chama isso de horizonte 1, que é pensar no core 70% do tempo. Depois, 20% do tempo é o horizonte 2, que é o grow the core. O que mais que eu posso ampliar em volta do meu core? Pega a própria Raccoon mesmo. Né? Começou com performance, mas depois, SEO está perto. Está perto do meu core, tem skill que eu tenho dentro de casa aqui que eu posso ofertar e o meu cliente quer também, ou enxerga a gente como alguém que consegue entregar valor nessa oferta. Né? Então, a Porto Seguro Seguradora, por exemplo, você fecha o seguro para sua casa, aí você entra lá dentro da app e está lá. Você quer lavar o seu sofá?
Você quer lavar o seu carro? Eu lavo, né? Mais barato, isso aqui, tá, porque ele está aumentando, está ampliando o core ali, sem, lógico, perder o foco. E o terceiro horizonte, que é o Scale the New, é como que a gente consegue testar e validar pequenas coisas que podem ser o futuro da empresa, que possivelmente vão ser aquelas coisas que vão matar o nosso negócio de hoje. Eu lembro muito de um dono de uma grande empresa, inclusive é cliente de vocês, de uma grande empresa de telecom, e ele me pegou no avião dele aqui para levar para São Paulo. Falou: "Eu só quero que você converse comigo no voo, depois o avião te traz de volta." E aí eu fui com ele e tal. E ele falou: "Cara, como é que a gente se reinventa e tal?" Isso há alguns anos já. E é um grupo grande, né? Tem 25 mil funcionários e tal. E eu falei: "Ó, eu acho que você devia criar negócios que vão matar o seu. Ou pelo menos experimentar negócios que podem matar o seu." Por exemplo, né, uma grande parte do faturamento desse player era e ainda é em call center. Falei: Uhum. "Poxa, será que você não devia estar experimentando o chatbot?" Porque pode ser que o chatbot, mano, não é verdade que vai matar, mas se matar, você vai estar lá. E é melhor que seja você. O problema é que dentro das empresas tradicionais a gente tem medo de experimentar aquilo que pode, né, matar o nosso negócio. Mas alguém está experimentando. Alguém que hoje é pequenininho pode ser a próxima grande empresa do setor. Por que não é você? Porque a gente tem essa dificuldade de gastar lá 10% do nosso tempo com desconhecido, com o que a gente não testou ainda, com o que a gente não sabe. Então eu gosto muito que esse livro traz o framework para fazer isso acontecer. Tá? E não é um livro focado em empresas de tecnologia ou em startup, não. É um livro focado em empresas que querem se reinventar. Genial. Sempre uma aula conversar com vocês aí. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo curtiu pra caramba. Foi sensacional. Já fica aí a dica pro nosso marketing pra gente fazer a sessão número 2 em breve. E aproveito para mais uma vez agradecer vocês aí, Gustavão, Feliz, muito obrigado mesmo. Adorei fazer o papo com vocês. Obrigado, viu, pelo convite. Foi muito legal estar com você aqui, André. Você sabe, né, de novo aí, o respeito, a admiração, o carinho que tem por você, pelo time e pela empresa que você criou. Então, eu estou aqui como só mais um amigo que quer compartilhar coisas legais aqui, mas sempre com essa mentalidade de aprendizado também. Muito obrigado, viu, pelo convite. Valeu. Foi ótimo, Thales. Cara, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Eu, Gustavo, a gente ficou super honrado mesmo de poder bater esse papo, como você falou, né? Como se a gente estivesse na cozinha de casa aqui, tomando cerveja no copo Lagoinha e comendo um churrasco. Que isso que é bacana. Mas a gente fica super feliz de poder compartilhar aqui conhecimento e espera, né, que a gente possa ter somado aí, agregado valor, insights valiosos para a nossa audiência. Então, obrigado, tamo junto. Demais, demais. Brigadão. Galera, e vocês que estão ouvindo, muito obrigado por ouvir até aqui. A gente se encontra no próximo. Valeu e um abraço.